Boa noite a todos, a paz, amém? Estou muito feliz de estar aqui hoje, conhecendo mais uma família em Cristo Jesus. É muito bom estar aqui com vocês, essa igreja bem animada, gostei muito. Vocês podem se sentar, né? Pode sentar. Pastor Daniel, uma bênção. E essa semana eu estava conversando lá na igreja, eu discipulo 12 pessoas lá na igreja. A gente tem um discipulado lá de líderes na parte da manhã. Eu estava conversando com ele sobre você antes de você falar comigo. Falei assim: olha, tem um pastor, um amigo meu, o nome dele é pastor Daniel. Eu fui na igreja dele um dia, a gente estava na reunião de mesa, né? E a gente estava conversando para a gente alinhar tudo que ia acontecer no mês de junho. No mês de maio, lá na minha igreja, que é o Ministério Altar de Deus, ali no Rancho Novo. Irmão, eu cheguei aqui atrasado, porque eu saí lá do Rancho Novo. Eu pensei que eu ia chegar rápido, brigadão, irmão. Quando eu cheguei ali naquele lugar chamado Posse, tudo engarrafado, um trânsito. Eu falei: caramba, o que eu vou fazer? Eu entrei no GPS, botei para ir por outro lugar. Aí eu fui, quando eu cheguei no meio do caminho, eles quebraram a rua toda, tudo destruído. Eu falei: caramba, não tem jeito. Aí manobrei o carro, mas consegui chegar, irmão, graças a Deus. Mas foi uma guerra. E eu pensei que o culto começava às 7h30, começa às 7 horas, né? Eu fui hoje em 2 consagrações. Eu fui numa na parte da manhã e fui numa da parte da tarde. E aí eu saí de manhã, meio-dia da consagração, corri para outra, ministrei. Vai ficar legal assim? Ministrei. E aí eu saí de lá 6 horas da outra consagração. E eu imaginei assim, às 7h30, então dá tempo de eu ainda dar uma passadinha em casa. Quando eu cheguei em casa, eu pensei assim: vou dar uma olhadinha aqui para ver, só para me ver o horário. Quando eu olhei 7 horas, falei: não é possível. Vim direto, graças a Deus, mas Deus é bom. Eu estava lá, a gente estava conversando, e eu falei assim pro pessoal, eu falei assim: olha, tem um amigo meu, pastor Daniel, ele tem uns temas assim, que ele bota no culto, de vez em quando ele solta uns temas, e eu falei assim: uns temas muito doidos, irmão. Eu fui num culto, que ele me levou, eu falei assim: meu irmão, eu falei: gente, longe pra caramba, é longe, o lugar era longe, irmão, o lugar era longe. Eu cheguei lá, falei assim, quando chegou lá o tema era Guerra Infinita, mas muito bom, irmão. Que culto maravilhoso, que culto abençoado. Deus falou de uma forma poderosa naquele lugar, pessoas foram tocadas por Deus. Deus, ele fez uma obra extraordinária. E eu creio que nesse culto ultimato que vai ter aqui vai ser também uma bênção, amém? Amém. Eu sou pastor Mateus, eu não vou demorar, eu sou pastor Mateus. Sou casado com a Letícia, só para você me conhecer, minha esposa Letícia. Nós somos ali do Ministério Altar de Deus, onde meu pai, ele é o pastor presidente da igreja. E eu sou o segundo pastor da igreja, junto com ele. Nós somos uma igreja que já trabalhamos há bastante tempo lá ali no Rancho Novo. Trabalhamos muito na área de libertação. E de um tempo para cá, Deus ele me chamou para uma nova estação. E eu tenho levado um direcionamento de discipulado, um direcionamento, né, totalmente diferente do que nós vivenciamos há mais ou menos 18 anos lá na igreja. E Deus, ele tem feito coisas extraordinárias, amém? Coisas extraordinárias. Sou casado com a Letícia, tive um filho, meu filho fez 1 ano, né? O nome dele é Caleb. E eu vi a irmã falando aqui que Deus, ele fez uma obra na vida dela, restaurou o casamento. E eu conheci minha esposa tinha 15 anos, eu tinha 16. A gente começamos a namorar, eu tinha 16, ela tinha 15. E a gente nunca se separou. Eu tenho 32, ela tem 31. A gente está todo esse tempo junto, a gente se casamos na igreja, tudo direitinho. E aí, quando chegou agora, ano passado, né, a
A gente queria ter um filho, a gente queria ter filho, né? A gente não tinha condição nenhuma de ter filho, irmão. O negócio estava complicado, mas a gente queria ter. Pagando um aluguel absurdo, um monte de conta para pagar. E ela falou assim, não, eu quero ter um filho. Eu falei, então vamos ter um filho. Vambora, tu quer ter? Vambora. E aí, né, a gente começamos, e aí, né, ela não engravidava de jeito nenhum. Aí eu fui no médico, e o médico falou para mim, ó, você não pode ter filho. O médico falou para mim, ó, você não pode ter filho, você tem um problema. Eu trabalhei uma temporada carregando muito peso, e acabou me dando uma inflamação numa veia do meu corpo, e essa inflamação acabou me afetando, e eu não podia ter filho. E nesse mesmo período, a minha esposa, ela começou a sentir muitas dores na parte aqui de cima, e ela foi no médico. Quando ela chegou no médico, o médico mandou ela fazer uma série de exames e descobriu que ela estava com um tumor em cima do útero. Ela estava com um tumor em cima do útero. E aí ela fez, irmão, é uma história muito longa. Ela fez passou por um processo muito grande, teve que passar por operação. Nós gastamos um valor absurdo. A minha esposa já tinha tido um tumor, né? Na nuca. Deus curou ela lá na igreja através de uma campanha. O caroço sumiu. E ela teve esse apareceu na parte de cima do útero dela. A gente passou por um processo muito grande, mas orando, clamando a Deus, colocando a nossa vida no altar. E dentro desse processo que nós passamos, eu quero só contar isso para aumentar a sua fé. Tá bom? Amém? O pastor tá ali, ó, vai falando. Dentro desse processo nós aprendemos uma coisa muito importante. Aprenda a amar a sua igreja. Aprenda a amar o local que Deus te colocou, o local que Deus te enraizou. Aprenda a amar os líderes que Deus levantou para te discipular, para direcionar você. Aprenda isso. Por que eu estou falando sobre aprender? Porque a gente não ama uma pessoa do dia para a noite. Sabe, a gente não ama uma pessoa assim de uma hora para outra, em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes chega uma jovem lá para mim na igreja. Essa semana agora chegou uma menina lá, pastor, ela conheceu um rapaz, ela falou assim, eu amo ele. Tem 4 dias que ela conheceu ele. Eu falei, você o ama? Ela, pastor, eu amo ele. Eu falei, tu não ama ele não. Eu amo ele, pastor, eu amo. Eu fiquei olhando assim para ela, gente, sério, tu ama? Pastor, eu amo ele. Eu falei, Jesus. Eu falei, ó, sábado eu vou ter um gabinete contigo, a gente vai conversar, né? E a gente aprendeu isso, a gente não ama uma pessoa de uma hora para outra. E por isso que eu falei, aprenda, porque você precisa exercitar o amor, sabe? E exercitar o amor é algo que vai te desafiar todos os dias. Porque vai ter dia que você vai estar em casa, que talvez vai estar frio, vai estar chovendo, e o teu coração, a tua carne, a tua mente vai dizer para você assim, ó, fica em casa e não vai para o culto. Só que aí você vai ter que lutar contra esse sentimento. Você vai ter que colocar no teu coração e na tua mente. Você vai ter que dizer assim, não, eu tenho um pastor que está lá na igreja, tenha chuva, tenha sol, tenha problema, tenha ele dificuldades. Ele está lá para me atender, para me orar, para falar comigo, para liberar unção sobre a minha vida. E eu preciso honrar esse sacrifício. Eu preciso honrar os meus pastores. Eu preciso honrar a minha igreja. Guarda isso no teu coração. Ame a sua igreja. Quando você estiver dentro do templo, da casa do Senhor, quando estiver fazendo qualquer coisa dentro da igreja, seja varrendo, faça com amor, com dedicação total. Dê o seu melhor. E nesse tempo que a gente estava vivendo isso, foi o tempo onde mais a igreja precisou de nós. Foi o tempo onde mais a gente trabalhou na igreja, irmão. A gente não tinha cabeça para fazer nada. Mas foi o tempo que mais a gente ajudou pessoas. Foi o tempo que mais eu estive dentro da igreja. Eu na época, eu trabalhei com um rapaz, eu montava essas caixas aqui, essas line high, negócio de show. E a gente montava esse sistema de som e tal. E foi a época que eu mais ralei dentro da igreja. Eu desmontava som, montava som, passava medusa, fazia isso, pensava naquilo. Aí tinha dia que eu ia para a igreja, passava o dia todo afinando bateria, fazendo equalização de microfone, o dia todo. Tinha vez que eu ficava 3, 4 dias na igreja, ralando ali. Aí
Eu me lembro que um dia eu sentei com os colegas da igreja, a gente sentamos lá, e falei assim, irmão, eu tô quebrado, e era um domingo, eu já tinha passado a manhã toda na igreja domingo, minha esposa pegou as jovens da igreja, e ela com problema, né, sentindo dor, ela tem uma coisa com ela fala assim, quando Deus me dá uma missão, eu cumpro aquilo que Deus falou no meu coração, e aí ela cheia de dor, ela falou assim, não, a gente vai pro monte, a gente vai orar, a gente vai se sacrificar, a gente vai se empenhar, e ela pegou as jovens, levou as jovens pro monte, fizeram uma reunião lá no monte que tem perto da nossa igreja, louvaram, clamaram, e nesse dia elas tinham um propósito de fazer, era 6 horas de monte, mano, 6 horas de monte, e aí elas vão pro monte, elas fazem um jejum só de frutas e legumes, né, e elas estavam comendo só fruta e legume, e elas chegaram 3 e pouca da tarde, e eu cheguei em casa 4 horas, irmão, o culto, eu tinha que estar na igreja 6, eu cheguei, tomei um banho, e naquele dia eu pregava, eu preparei uma palavra, e a minha esposa falou para mim assim, a gente ama muito a igreja, né? A gente ama muito o lugar que Deus nos colocou. Eu falei, eu amo aquele lugar, eu amo muito aquele lugar, eu amo demais aquela igreja, meu coração, sabe, eu me sinto alegre e feliz de fazer parte daquele lugar ali, de fazer parte daquela igreja. E naquele dia era culto de Santa Ceia, e a gente estava lá se arrumando, e ela falou assim, ó, eu vou botar minha melhor roupa. Eu falei, eu vou procurar minha melhor roupa, porque mesmo na dificuldade, mesmo com tantas lutas, tanta prova, Deus, Ele nunca deixa faltar nada na nossa mesa, nunca deixa faltar nada para nós. Então, por que eu estou falando isso? Cultive esse sentimento dentro do teu coração. Eu sei que os pastores já falam isso, tenho certeza, mas cultive esse sentimento. Você jovem, guarda uma coisa no teu coração, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, foi o lugar onde eu mais cresci, foi o lugar onde mais abriu minha mente para faculdade, para estudo, para inúmeras coisas, para prosperidade, para crescimento, que me levou para vários lugares, eu conheci várias pessoas, mas tudo foi feito dentro da casa de Deus. Isso aqui é um lugar onde vai moldar, vai preparar o teu futuro, vai te dar direcionamento. Hoje eu faço faculdade de fisioterapia, eu já fiz administração, mas estou saindo da administração e estou indo para a fisioterapia. Mas tudo veio dentro da casa do Senhor. Tudo foi direcionamento. Ele foi me direcionando. Ele me colocou do lado de pessoas. Ele fez eu conhecer pessoas. Ele me levou em lugares que talvez eu nunca imaginei estar. Hoje eu estava sentado numa mesa com pessoas, e a gente conversando, e o assunto, Deus, ele é tão tremendo que ele vai te empurrando. Às vezes você fala assim, ó, eu não sei conversar, eu não sei falar. Ele fala, não, mas eu vou colocar as palavras na sua boca. Ele prepara o ambiente, ele molda o caminho. Tudo debaixo de uma direção, tudo quando você é obediente. E eu queria que você repetisse uma frase comigo. Fala comigo assim, ó, o que molda você, fala comigo, o que te faz crescer não é o que te agrada, é o que te causa dor. Fala para alguém que está aí do seu... Fala para alguém, olha para alguém e fala para ele. O que molda você, o que te faz crescer, não é o que te agrada. Fala o que te causa dor. As cicatrizes que você carrega, elas serão as testemunhas, as verdadeiras testemunhas de tudo que Deus fez na tua vida. As cicatrizes que você carrega, elas serão as verdadeiras testemunhas. Tu quer ver uma pessoa, ela contar um testemunho, sabe? E uma coisa que dá orgulho no testemunho é quando você fala assim, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo essa marca aqui? Uma vez eu passei por tal situação, aconteceu isso, eu carrego isso aqui, mas eu venci. Eu estou de pé, Ele me deu força, Ele me fez vencer, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia! Glória! Glória a Deus! Quando uma outra oportunidade eu vou contar esse testemunho da minha esposa, meu testemunho de como Deus, Ele nos abençoou, nos fez crescer abundantemente, tudo quando nós colocamos o nosso coração enraizado na casa de Deus e nos colocamos debaixo de uma obediência. A obediência, ela faz você crescer abundantemente. Amém? Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel 16:13. Eu quero falar com você nessa noite
Eu falei que eu não vou demorar. Antes de meia-noite eu entrego o microfone. Brincadeira. Quero falar com você sobre o que a unção vai trazer e o que ela faz com você. Amém? O que a unção vai trazer para a sua vida e o que a unção faz com você. Amém? Pastor, o teclado funciona ali? Funciona? Eu toco um pouquinho, depois a gente vai. Eu toco um pouquinho. Depois a gente canta um louvor. Vai dizer assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? A minha Bíblia é um pouco diferente da sua, porque a minha linguagem acho que é um pouquinho mais atual. Tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. E então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser, ou te mandar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e vê a Belém. E então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo. E santificou ele e os seus filhos e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé, a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido ao Senhor. E então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar dele e trouxe. Era ruivo, formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. E então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e retornou a Ramá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Samuel 16 é uma palavra bem conhecida da Bíblia. A gente já conhece a história de Davi. Davi, ele é alguém que ele é retratado na Bíblia como um jovem que ele vai passar por inúmeras situações na vida dele, na trajetória dele. E aí Deus vai escolher Davi e vai chamar Davi para uma grande missão. Deus vai escolher Davi e vai chamar Davi para uma nova jornada, para uma nova estação, para uma nova temporada para a vida de Davi. Não da vida dele, mas para a vida dele. É interessante que Deus, ele escolhe Davi e Deus coloca sobre Davi, Deus entrega a Davi uma nova jornada através da unção. E aí agora Davi, ele vai em um belo dia, aonde ele começa o dia como pastor de ovelha no campo. Agora Davi, ele é ungido rei de uma nação, rei de um povo. Olha só que coisa interessante.
imagina Davi acordando pela manhã, Davi levanta, Davi faz as coisas que ele tem que fazer, e aí Davi vai lá trabalhar, ele vai cumprir a sua rotina de trabalho. Talvez Davi está dentro da sua casa, e os irmãos de Davi talvez estão comendo na mesa, Davi passa ali, alguém olha para ele, despreza ele, fala aí, vai o pequenininho, vai lá o fulaninho aí, não tem força, não tem isso, vai lá apacentar a ovelha, vai lá para tal lugar, sabe, zomba de Davi. E aí Davi levanta, pega o seu cajado, coloca a sua roupa, prepara o seu equipamento e vai para o campo trabalhar. Só que agora, começa a imaginar junto comigo, Davi está lá no campo trabalhando e de repente um daqueles que zombaram Davi, sabe, daqueles que riram de Davi, vem correndo e chama Davi, Davi, vem, que o profeta Samuel, ele quer ver você, vem que você agora precisa se apresentar ao profeta. Davi começa como alguém pequeno, Davi começa como pastor de ovelhas, como alguém do campo, Davi começa um dia normal, só que agora chega um determinado momento do dia de Davi, que as coisas começam a sair da normalidade, que as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente, e Davi agora de um dia normal, o dia normal de Davi se torna um dia histórico. O dia normal de Davi se torna um dia diferenciado. Irmão, Davi começa um dia normal, igual eu e você, começa na nossa rotina, vai trabalhar, vai estudar, faz isso, faz aquilo, pega ônibus, acorda de manhã, manda mensagem para a família, resolve problema que não é seu, ouve fofoca de alguém, de outro, fala isso, fala aquilo, briga, discute, resolve um monte de problema. E daqui a pouco Deus fala assim, ó, vai ser agora, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. De repente Deus fala assim, vai ser agora, às 7 horas da noite, dentro de um culto, dentro da igreja, aleluia. Eu vou derramar algo na tua vida, eu vou colocar algo dentro de você, e essa unção que eu vou colocar dentro de você, ela vai transformar a sua história, aleluia. Oh, aleluia. Davi começa o dia dele normal, mas as coisas começam a ser transformadas. Aleluia, glória a Deus. Aí Davi agora ele ouve que o profeta está chamando ele. Só que a gente precisa entender algo. Quando um profeta ele vai para um lugar, na maioria das vezes o profeta um profeta de Deus, ele vai para determinar um decreto. Sabe? Já viu quando você está na sua casa, tranquilo, de boa, você está lá se preparando para tomar um café, e aí daqui a pouco alguém bate na tua porta, tuque, 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 toque, 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 fulano, aí você olha, né, dá aquela olhada, aí você fala, o pastor? O que o pastor veio fazer aqui? Aí o pastor olha para você e fala, rapaz, eu estava passando aqui perto, e Deus, eu senti no coração de vir aqui te dar um abraço. Eu senti no coração de entrar aqui e fazer uma oração. Vamos fazer uma oração? Quando Deus envia um profeta, na maioria das vezes, é para um decreto. É para direcionamento. Na maioria das vezes. E aí quando o profeta Samuel, ele chega lá naquele local, naquela cidade, naquela aldeia, quando o profeta Samuel chega, os anciãos da cidade, a gente leu sobre isso, eles vão começar a temer e a tremer. E eles vão fazer uma pergunta, Samuel, é de paz a tua chegada aqui? Sabe, a tua vinda até nós é de paz? E ele vai dizer, sim, é de paz. Só que ele vai falar algo muito poderoso, ele vai dizer para eles assim, ó, vem e vamos se santificar e sacrificar ao Senhor. Ele vai dizer, se junta a mim, vamos se santificar, vamos nos purificar, vamos nos separar e vamos sacrificar ao Senhor. Antes de Samuel fazer aquilo que Deus ordenou a ele,
antes de Samuel derramar unção, autoridade, derramar aquilo que ia transformar a vida de Davi, quando Samuel chega no ambiente, no local, Samuel santifica, purifica e sacrifica. Aí tem pessoas hoje que querem fazer a obra de Deus, mas não querem se santificar. Tem pessoas hoje que querem assumir responsabilidades dentro da igreja, mas não querem se separar do mundo. Tem pessoas hoje que elas falam, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor, eu quero que o Senhor me dê um direcionamento, mas não quer se sacrificar. Existem pessoas hoje que são dessa maneira. Existem jovens, adolescentes, existem homens, mulheres que falam, Senhor, eu quero que o Senhor me leva em lugares altos, Senhor, eu quero prosperar, eu quero crescer, mas eu não quero sacrificar. Oh, aleluia. Mas eu não quero ser dizimista, mas eu não quero ser ofertante. Senhor, eu quero que o Senhor me dê um bom emprego, Senhor, mas eu não quero, no dízimo não é comigo. Que isso, pastor? Por que o Senhor está falando isso? Não sei, irmão, Deus está colocando aqui no meu coração. Pastor, olha, pastor, ora por mim, que eu quero que Deus abra uma porta para mim. Pastor, eu quero fazer a obra, eu quero estar entregue, eu quero mergulhar. Pastor, eu quero fazer um monte de coisa. Pastor, eu estou disponível. Aí Deus fala, mas você vai se sacrificar? Você vai se santificar? Você está preparado para se separar? Está preparado? Aleluia. Porque o profeta, ele estava disponível para Deus. Quem está disponível para Deus, está disponível para se santificar, para se separar e para sacrificar. Quem está disponível para Deus, abraça direcionamento vindo do céu. Quem está disponível para Deus, escuta o que eu vou te falar. Quem está disponível para Deus, quando sai algo do altar, ele abraça. Quando algo sai do altar, quando é liberado palavra, quando é liberado direcionamento, quando são liberados projetos, ele fala, pastor, estou contigo, pastor, estou aí, vou fazer a obra, aleluia. Aleluia. Aí Samuel chega, aí quem está ao redor agora vai, para ver o que vai acontecer, para poder estar próximo e enxergar o que vai acontecer, precisa se santificar e sacrificar. Aí Samuel convida. Aí Samuel agora, ele vai olhar e vai chegar no local, no ambiente, vai vir um primeiro, filho de Jessé. Samuel vai olhar, vai ver ele forte e tal, e Samuel vai falar, esse aí. Deus fala, não é esse não. Aí passa, aí vai outro, e passa, e passa, e passa. E aí Samuel, ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele vai falar, vem cá, acabou os jovens. E aí a gente chega em Davi. E aí Davi está lá no campo, na rotina dele, na vida dele. Mas pastor, quem é Davi? É aí que o negócio começa a ficar estreito. Fala para quem está do teu lado aí, quem é você? Fala para ele aí. Fala para outra pessoa, quem é você, irmão? Essa pergunta é muito forte, irmão. Esses dias eu estava numa reunião de alinhamento ministerial e eu peguei eu fiz algo lá, eu falei assim, eu peguei uma folha, botei no computador e digitei, quem é você? E dei para os líderes e falei assim, ó, escreve aí, quem é você? Teve pessoa que escreveu só 2 linhas, irmão. Teve gente que escreveu na frente e atrás. Fala pra caramba. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço não sei o que lá, e blá blá blá, e bebê, porque eu quero, porque eu gosto assim. Eu falei, irmão, eu quero saber quem é você, não do que tu gosta. Pastor, eu sou chato, eu sou complicado. Quem é você? Aí Samuel vai perguntar, acabou os jovens? Aí o pai, Jessé, vai dizer, não, tem um que está lá no campo, né? Está pastoreando ovelha, fazendo um serviço e tal. Manda chamar ele. Só que quem é Davi? Quem é Davi nesse tempo?
Porque a nossa vida, ela é de temporadas. Não sei se você entende isso. Eu gosto de falar isso. Nossa vida, ela é de temporadas. Eu conheci o pastor Daniel numa estação da vida dele. A vida dele já teve várias estações. A minha vida já teve várias estações. Teve uma estação em que eu vivi um tempo que eu não tinha condição de nada. Teve uma outra estação que estava sobrando. Aí eu gastava demais. Aí eu fiz um monte de dívida. Irmão. Aí teve uma estação que eu paguei todas as dívidas. Resolvi tudo que eu tinha que resolver. Aí teve uma estação que eu falei, quer saber, agora eu vou investir nisso aqui. Aí eu me arrebentei todo, porque não era de Deus. Que eu fiz o que eu queria. Aí eu resolvi, eu passei por uma temporada, e aí? Resolvi, teve uma estação da minha vida que eu era jovem, que eu queria fazer um monte de coisa, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, eu achava que eu sabia tudo e eu não sabia nada. Eu pensava, eu tenho um monte de amigo, e meus amigos eu contava na palma da minha mão. Meu pai, minha mãe, minha avó e meus 2 irmãos. Irmão, vou te falar uma coisa. Você pode ter o seu melhor amigo terreno, mas o seu melhor amigo, ele tem um limite até onde ele vai para te ajudar, até onde ele está contigo. Tem um limite. Teu melhor amigo, primeiramente, é o Espírito Santo, é Deus, Jesus. Depois, seus pastores, sua igreja. Estou falando, sua família com certeza é, tá? Pastores, igreja, líderes. Sabe por que eu estou falando isso? Eu já tomei muita pancada, já bati muita cabeça. Mas sabe quem estava lá para me ouvir? Pastor. Sabe quem estava lá para me atender? O pastor. Fala para quem está do seu lado assim, quando o negócio apertar, procura o pastor. Com certeza ele vai te atender. Irmão, deu um problema, procura o pastor. Pode ter certeza, né, pastor? Ele vai ter uma palavra para te dar. Ele não vai ter dinheiro. Ele não vai ter dinheiro. Mas uma palavra, irmão, você não sabe o que é uma palavra quando o negócio está complicado. Quê? Você não sabe o que é uma palavra, o que é um abraço, o que é você poder ficar dentro da casa de uma pessoa, de um líder, sentado com ele a tarde toda, conversando com ele, só para o tempo passar, para você não fazer uma besteira na tua vida. E aí agora Davi vai ser chamado. Deixa eu voltar aqui para a palavra. Davi vai ser chamado. Aí Davi agora tem uma vida normal, a vida de Davi vai começar a ser transformada. E aí, Davi agora vai chegar. Quem está com Samuel já se santificou, já se separou, já sacrificou. Está ali, né? Está ali para fazer isso, né? E aí agora Samuel vai olhar para Davi e Deus vai confirmar. É esse daí. Aí Samuel vai pegar o azeite. Dá licença. Samuel vai pegar o azeite, vai derramar sobre a cabeça de Davi. E a partir daquele momento, o Espírito de Deus vai se apossar de Davi. O Espírito de Deus vai entrar dentro de Davi. A partir daquele momento, Davi não é mais o mesmo Davi. A partir daquele momento, Davi é outra pessoa. Aí agora o negócio vai começar a ficar um pouco mais complicado para quem recebe unção. Pastor, por quê? Porque a unção, ela vai trazer algumas coisas para a sua vida e ela vai fazer algumas coisas com você. Sabe, existe uma diferença muito grande em você ser só membro da igreja e em você ser membro da igreja. Existe uma diferença muito grande em você vir para a igreja, sentar aí para a sua casa, e uma diferença muito grande em você vir para a igreja, adorar, fazer parte, se conectar a uma rede. Tá tudo tranquilo, pastor? Tô indo legal, né? Amém. Tá tranquilo, pastor?
Puxa minha orelha aí se eu pisar na bola. Existe uma diferença muito grande. E aí Davi agora ele não é mais a mesma pessoa. Por quê, pastor? Porque foi derramada uma unção sobre Davi. E agora eu quero que você entenda algo. Agora você entrou dentro da casa de Deus. E aí você é alguém normal no teu bairro. Você vive lá na tua casa, você vai pro teu trabalho, você vai na padaria, você vai no mercadinho, você conhece todo mundo, você dá oi para todo mundo. E aí agora o pastor, qual é o nome do pastor? Pastor Ricardo e o pastor Daniel, chamam você e falam assim, ó, fulano, João, você vai ficar agora lá na portaria da igreja, recepcionando o pessoal. E aí eles oram por você, você começa a fazer parte do grupo da igreja, as coisas começam a mudar na sua vida, e agora você tem um compromisso. Todos os domingos, todas as quarta-feiras, você tem uma missão, a missão é estar na portaria da igreja. Quem chega vai ser recepcionado por você. E aí você tem que sempre ter um sorriso no rosto, uma palavra, graça e paz, boa noite, dá um abraço em um, fala com o outro irmão, bate na mão de um, e aí fulano, e aí cicrano, culto vai ser uma benção, Deus vai falar contigo, glória a Deus, aleluia. E aí as pessoas ao redor, agora as pessoas do bairro, elas começam a olhar para você. Aí você acorda, você ficou uma semana na portaria da igreja. E aí as pessoas da rua começaram a notar, ou souberam por alguém, fulano agora está fazendo parte da igreja. Fulano está fazendo parte ali do ministério Céus Abertos. Aí você acorda de manhã e está indo para a padaria. E agora você não é mais o João. Você é o João dos Céus Abertos. Agora você não é mais a Maria. Você é a Maria da igreja Céus Abertos. A unção que foi colocada sobre você, a unção que foi derramada sobre você, agora ela vai trazer algo com ela. Pastor, o que ela vai trazer? Notoriedade. Quem não te notava vai começar a te notar. Você passava desapercebido por todo mundo, irmão. Você passava, você caminhava na rua, fulano, bom dia, oi, tudo bem e tal. Mas agora você está numa posição, agora tem uma responsabilidade, há um brilho, há uma autoridade em você. Agora quem olha para você não vê mais o João, não vê mais a Maria, está vendo a igreja. Está vendo o Espírito Santo de Deus na tua vida. Quem olha para você agora, lá na rua, olha e fala assim, ali, vai lá a irmãzinha fulana, indo para a igreja, deve estar, está indo para o encontro. Está indo para o jantar de casais, olha lá. Vi ela falando lá na padaria para fulano de tal, será que vai dar certo? Olha lá, passou mal tempão fora da igreja, fez um monte de coisa errada, fulano, só Jesus, agora está na igreja. Antes tu passava desapercebido por todo mundo, nem notavam você. Mas agora, vão te notar. Você começou a se arrumar para vir para a igreja domingo. Antes você não ligava para nada, não tinha nenhum evento para tu ir. Eu estava conversando com uma prima minha, que ela entrou para a igreja há pouco tempo. E aí eu virei para ela e falei assim, nossa prima, você está mais elegante, né? O negócio melhorou depois que tu entrou para a igreja. Sua fisionomia ficou melhor. E aí ela virou para mim e falou assim, antigamente eu não fazia nada. Só ia pro bar, só ia para isso, só ia para aquilo, não sei o que lá. E eu falei, caramba, agora você está botando umas roupas legais, né? E tal. E aí ela falou para mim assim, rapaz, não é? O pessoal aí às vezes fica até comentando comigo, né? Agora que eu tô para a igreja só anda arrumada. É assim, irmão. Agora que eu estou para a igreja, só anda arrumado, só quer andar no estilo, É camisa de igreja, é roupa disso, é roupa daquilo. Porque antes não tinha unção sobre a tua vida. Mas agora tem unção. A unção vai trazer com ela notoriedade. Só que a unção também vai fazer algumas coisas com você. A unção, ela vai trazer visibilidade. Vão começar a notar você. Vão começar a te mirar, irmão. Pode ter certeza disso.
Deu mole, vão te apontar. Deu mole, vão falar lá, fulano, não é crente, não está indo para a igreja, não está na rede, não está nisso, não está naquilo. Ó, passei e vi ela lá na portaria. Passei e vi fazendo isso, vi fazendo aquilo. A unção vai trazer notoriedade. Mas pastor, o que mais a unção vai trazer? O que a unção vai fazer comigo? A unção vai te dar autoridade. Fala comigo, a unção vai trazer notoriedade. Notoriedade. Fala para alguém que está do seu lado, vão começar a anotar você. Fala para ele, por causa da unção que está em você, que vai fazer com que você tenha autoridade. Quando a unção desce sobre você, você já não fala mais da mesma maneira. Quando a unção desce sobre você, você já não ora mais da mesma maneira. Quando a unção desce sobre você, você já não faz as coisas mais da mesma maneira, irmão. Você acorda de manhã, você está indo comprar pão, vão olhar para você e vão falar assim, ó, o negócio está diferente, tem algo diferente nele, tem um brilho nele, tem uma autoridade nele, tem algo diferente nela, aleluia. Vão olhar e vão falar, o que aconteceu contigo? O seu olhar muda, o seu jeito de falar muda, irmão. Eu me lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu cursava administração ali no centro de Nova Iguaçu, e aí eu fui batizado, e eu fiquei falando em línguas, e me levaram para casa falando em língua, irmão. Eu falei em língua até 3 horas da manhã. Eu fiquei falando em língua, eu não conseguia parar, falava aquela unção sobre a minha vida. E aí no outro dia eu acordei, e aí eu fui dobrar o joelho, e eu comecei a orar, e eu comecei a falar em língua de novo. Eu falei, meu Deus. E aí isso foi 6 e pouca da manhã, quando deu 8 horas da manhã, eu falei, não, vou orar de novo. Aí eu fiquei com uma vontade de orar, irmão. Aí eu orei de novo 9 horas, aí eu orei de novo 10 e meia, aí eu orei de novo 11 horas, irmão. Eu fiquei doido, eu comecei a orar direto. Eu queria toda hora sentir aquele fogo, irmão. E aí eu me lembro que eu tinha que estar no curso técnico, eu fazia técnico, no começo eu fazia técnico de administração. Eu tinha que estar no técnico 1h da tarde. E eu me lembro que, olha o que aconteceu. O negócio ficou diferente, irmão. Desceu uma autoridade, um poder. Eu estava dentro do elevador, lá no Metropolitan, ali no centro de Nova Iguaçu. E aí tô subindo, e aí eu falei com o porteiro, e aí fulano, e aí cicrano, tudo bem? Irmão, eu tava feliz, pulando pra cima e pra baixo, rindo pra todo mundo, dando bom dia e boa tarde pra todo mundo da rua, irmão. Desce uma autoridade, uma unção sobre você, você fica diferente. Eu, bom dia fulano, a paz. Irmão, eu tava dando graça e paz e a paz do Senhor pra todo mundo. Até pra quem não era crente, a paz fulana, oi fulano, tudo bem? A paz. Eu era um pouco tímido. Aí eu entrei dentro do elevador. Aí entrou um pessoal, né, uns alunos junto comigo. E olha o que aconteceu, irmão. Aí tinha uma menina. E a menina falou assim, caraca, eu tô cheio de dor. Tô cheio de dor no braço, irmão. Na hora eu olhei pra ela e falei assim, eu vou orar por você. Fecha o teu olho aí, irmão. Saiu automático da minha boca. Eu vou orar por você. Fecha o teu olho aí. Dentro do elevador, ela ficou de olho aberto. Eu botei a mão nela. Senhor, meu Deus, e língua estranha. Todo mundo dentro do elevador me olhando assim, ó. Em nome de Jesus, sai! Sai! Ela começou a chorar. Daqui a pouco ela para mim, a dor do meu braço saiu, que não sei o que, glória a Deus, aleluia. E irmão, eu fui para a sala de aula queimando, o coração queimando. E aí, nesse tempo, tinha uma célula que acontecia nesse técnico, e ela era ali na Via Light, a gente fazia na Via Light. Irmão, meu coração estava queimando, eu estava doido para dar 3h30 da tarde, que era o horário de intervalo, para descer, para ir para a célula que eu queria. Sabe o que eu queria? Eu falei, meu irmão, eu quero falar em língua, eu quero que desça aqui o Espírito. Aí eu desci para a célula, irmão. Aí quando eu me lembro que um rapaz chamado Fernando, ele era o líder, aí ele virou e falou assim, pessoal, vamos orar. Eu falei, posso orar? Posso orar? Deixa eu orar. Ele falou, então ora. Eu comecei a orar e não parei mais, irmão. Eu queria transmitir aquilo que estava dentro de mim para todo mundo. A unção vai trazer notoriedade. E ela vai fazer com que você também tenha autoridade. Davi, ele vai começar o dia dele de uma maneira. E ele vai terminar o dia dele com uma promessa, com um direcionamento, com um caminho que ele tem que percorrer.
Davi começa como pastor em um dia. Olha o que Deus fez na vida de Davi em um dia. Um dia ele é pastor pela manhã. Imagina comigo. E antes de meio-dia, ele é rei. Ele é coroado rei. Aí a unção é derramada sobre a cabeça dele. A unção vai trazer notoriedade. Agora todo mundo vai olhar e vai... Não vão mais falar assim, lá vai o pastor de ovelha. Agora vão olhar e vão falar, lá vai aquele que foi ungido rei. Aleluia. Aí alguém vai olhar e vai falar assim, aí vai lá o pequenininho. Alguém vai bater e vai falar, não fala assim dele não, rapaz. Desceu uma unção sobre ele. Tem autoridade nele. Tem unção nele. Aleluia. Vão olhar para ele e vão falar, não pode mais, agora o negócio é diferente. Ele não é mais a mesma pessoa. Eu vou terminar, pastor, vou terminar. E aí Davi agora recebe autoridade, notoriedade. Diga comigo, autoridade, notoriedade. Aleluia. Só que a unção, ela também vai trazer mais algumas coisas. Davi recebe unção sobre a sua cabeça, notoriedade, autoridade. Só que agora quem está ao redor de Davi vai ter que entender, vai ter que compreender o porquê daquilo acontecer com Davi. Ou melhor, vão começar a questionar. Peraí, por que ele? Por que ela? Já viu naquela casa onde todo mundo, ninguém é cristão e só você vai para a presença? A irmã que falou o testemunho aqui, ela falou que a família dela é espírita, não é isso? É espírita. E a minha esposa também, a família da minha esposa toda, todos eles são de um barracão cigano, todo irmão, todo mundo. E a minha esposa com 16 anos, ela foi literalmente chamada por Deus. Deus falou com ela, vem para minha casa. E ela foi para uma igreja batista, aceitou Jesus. Você não sabe a luta que essa garota passou, irmão. Ela ia para a igreja, ela chegava em casa, estava tudo trancado, estava tudo fechado. Ela batia, a mãe dela deixava ela do lado de fora. Qualquer coisa que ela fizesse era motivo para ter briga dentro de casa. Várias vezes no nosso relacionamento, ela dormiu na sala dos meus pais. Várias vezes ela dormia na casa dos meus pais. A casa dos meus pais é assim, ó, tem uma casa em cima onde eu morava com meus irmãos e tinha uma casa embaixo que era a casa dos meus pais. E a minha esposa, ela jantava e almoçava e dormia na casa dos meus pais, na sala. Porque na casa dela estava chegando um nível que não tinha mais como ela ficar lá. Pensa nisso, imagina isso. E aí, imagina quem está ao redor de Davi e olha para Davi e se faz uma pergunta: por que ele? Quando a unção descer sobre a tua vida, quem estiver ao teu redor vai começar a te questionar. Vão começar a questionar, por que ela? Por que ele? Por que ela está crescendo? Por que ele está prosperando? Por que ela está vencendo? Por que ele está se levantando? Por que ele tem força? Por que ela ainda não desmoronou? Por que ela não chutou o balde? Por que ele ainda não chutou o balde? Não saiu da presença? Não acabou com o relacionamento? Por que ele ainda não abandonou? Por quê? Quando a unção vem sobre a vida de Davi, eu imagino que quem está ao redor de Davi, os irmãos, começam a se perguntar assim: pastor Daniel, por que ele? Por que não eu? Se eu luto guerra, se eu faço, se eu aconteço, se eu faço isso, se eu faço aquilo. E aí, a gente vai para aquela palavra. Deus, ele não olha o exterior, mas ele olha o interior. E aí eu te pergunto, quem é você? Deus, ele não olha o exterior, ele olha o interior. E aí eu te faço a pergunta, quem é você? Quem era Davi quando ele estava no campo? Quem era Davi? Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando te afrontam? Quem é você quando os desejos do mundo vêm sobre a tua vida? Quem é você? Quem é você quando alguém lá fora começa a se levantar contra o teu Deus, contra a sua igreja, começam a falar mal dos seus líderes, dos seus pastores, começam a falar mal, começam a criticar o reino a qual você faz parte? Quem é você? Eu garanto para você que Davi era alguém que quando alguém se levantava,
Davi falava, não, contra o meu Deus, contra o reino que eu sirvo, não vão falar nada. Eu posso até apanhar, eu posso até ser jogado de lado, podem até ficar contra mim, mas ninguém vai se levantar contra o Deus que eu sirvo. A unção, ela vai trazer questionamento, mas também vai trazer intimidade. Fala para alguém que está do seu lado, a unção de Deus, fala para ele, derramada sobre a tua vida, ela vai trazer questionamento, mas também vai trazer intimidade. Pastor, por que vai trazer intimidade? Porque na maioria das vezes você vai ter que caminhar sozinho. Porque na maioria das vezes você vai passar por processos e você só vai ter os seus líderes, você só vai ter a igreja para você recorrer. É verdade, irmão. O pastor Daniel sabe disso, o pastor sabe disso. Você vai olhar e vai falar assim, Jesus, com quem que eu vou conversar? Com quem que eu vou falar desse problema? Aí o pai que está no céu vai falar, dobra o teu joelho no secreto e vem falar comigo. Dobra o teu joelho e vai fazer jejum, vai buscar intimidade, vai buscar conexão. A unção vai trazer questionamento, vão começar a se perguntar, por que ele? Mas para a sua vida, ela vai fazer você ter intimidade. Se coloca de pé.